Começar mais uma live, então, mais uma semana de treinamento aí para vocês. Quem vai estar trabalhando com vocês hoje, então, sou eu e a professora Daniele. A live de hoje é sobre gravação de vídeos com o celular. A gente teve... Eu vi que vocês estavam ansiosos para essa live, eu vi nos comentários que algumas pessoas estavam querendo, não sei quem, mas os professores estavam querendo uma live com esse conteúdo, né? Então, ela estava marcada para hoje, e a professora Daniela é quem vai conduzir essa live. Eu vou estar auxiliando a professora no chat do YouTube e do Hangout para questão de tirar dúvidas de vocês durante a realização da live, tá? Eu vou passar a palavra, então, para a professora Daniele, e uma boa live para todos nós aí. Professora Daniele? Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, então hoje eu tô aqui com vocês para a gente aprender um pouquinho mais sobre gravação de vídeos pelo celular. Vocês vão ver que a gravação é simples, né? Mas ela envolve muitas coisas que a gente pode fazer fora do celular para melhorar a nossa vida ali na hora de gravar e também para a gente poder entregar materiais melhores ali para os nossos alunos, né? Que bom que vocês estavam esperando esse conteúdo, espero que ajude bastante. Bom, então vou me apresentar bem rapidinho. Meu nome é Daniele, eu sou publicitária, tenho uma agência aqui em Joaçaba que se chama Uni, e também dou aulas aqui no Senai, né, no SESI de Joaçaba, ali na Escola Mercedes Luiz Nascimento de Comunicação e Mídias, né, da Educação Maker. Então eu trabalho com comunicação e mídias com os alunos do 7º, 8º e 9º ano. Comecei esse ano, né, estou aprendendo bastante. E essa parte aí de gravação de vídeos, ela veio agora no momento, né, que a gente está precisando muito modificar um pouco a nossa estrutura de aula com toda essa questão aí, né, do isolamento social. Então, eu quero só falar, assim, bem rapidinho, uma introdução com vocês, 5 minutinhos, porque eu tenho bastante coisa para passar. Eu quero que dê tempo da gente conversar sobre tudo, de vocês tirarem as dúvidas que vocês tiverem, né? Então, assim, pessoal, quando a gente começa a pensar em gravação de vídeos, né, vem a pergunta assim, por que gravar vídeos, né? Por que gravar vídeos se talvez o mês que vem volte às aulas, daí vocês voltam a estar presencialmente com os alunos, nós voltamos, né? Então, por que eu vou gravar vídeos ali para os meus alunos? A primeira questão é que quando a gente grava um vídeo para um aluno, a gente está criando um portfólio nosso, não só se a gente conseguir gravar esse vídeo de forma inteligente, a gente consegue ter um material escalável. O que significa esse material ser escalável? Se a gente coloca as informações certas, a gente consegue reproduzir esse vídeo para daqui a pouco vocês trabalham em mais que uma escola, né, com as mesmas turmas, tem o mesmo conteúdo, você consegue otimizar o teu conteúdo. E também, depois que isso tudo passar, o que a gente tem visto é que o comportamento dos nossos consumidores e de nós mesmos como consumidores vai mudar. Então, não significa que depois que volte às aulas presenciais, a gente não tenha mais que estimular os nossos alunos de maneiras diferentes, tá? Então, é muito importante que a gente tenha esse conteúdo para que a gente possa cada vez ir modificando ali, né, e atendendo às demandas que os nossos alunos pedem e vão continuar pedindo, e essa geração que está vindo é uma geração totalmente diferente, né? Eu vejo pelos meus ali que estão com... Eles têm 12, 13 anos, até uns 15, então, assim, eles já são muito diferentes do que eu era quando era aluna, então eles têm outras necessidades, eles se estimulam de outras formas, e principalmente quando a gente está falando em ensino à distância, em EAD, a gente precisa estimular os nossos alunos de várias formas. Porque eles, assim como nós, estão num ambiente que não é favorável para estudo, né? Às vezes a gente tem dificuldade de lidar com os alunos até na escola, que é um ambiente favorável. Quando eles estão em casa, a realidade deles, né, pode dificultar muito os estudos. Então, é interessante que a gente estimule eles de formas diferentes e vocês vão entender, conforme vai passando o tempo, você vai mandando um vídeo, você vai mandando um áudio, você vai fazendo um material diferente, você vai entendendo qual que é o estímulo melhor
melhor para o seu aluno, né? E, enfim, com o tempo você vai saber, não, os meus alunos que são menores, eu preciso fazer vídeo, para os maiores pode ser um áudio. Então, essa construção, né, de novos métodos de ensino, né, novas maneiras de estimular as crianças, elas são muito importantes e agora elas vão vir super à tona com essa questão e elas vão ficar. Eu acredito que depois que isso tudo passar, elas ainda vão ficar. Por isso que é tão importante a gente conseguir fazer um material legal, né, para mandar para os nossos alunos dentro claro, da nossa realidade. O meu objetivo que eu separei para vocês hoje são informações bem práticas, que vocês consigam fazer da casa de vocês mesmo, tá? Eu vou mostrar alguns materiais um pouco mais, digamos assim, talvez ninguém, né, as pessoas não tenham em casa, mas eu também vou tentar ajudar vocês fazendo uma troca aí do que a gente pode utilizar no lugar desses materiais um pouco mais profissionais, né? Na questão da gravação de vídeo, tá? Então, a primeira coisa, eu vou sugerir que vocês tenham um papel e uma caneta, porque eu vou falar daqui a pouco o nome de uns programas, enfim, né? Talvez seja melhor anotar, porque hoje em dia existem muitos programinhas para gravação, para edição, que tem nomes muito parecidos, então, se vocês puderem separar ali uma caneta e um papel, acho que vai ajudar bastante. Bom, vamos começar, então, falando do nosso celular. Então, aqui, ó, esse aqui é o meu aparelho celular, né? Ele tem 3 câmeras, mas ele não chega a ser um aparelho super, né, daqueles iPhones 20, sei lá quanto que tá agora, mas ele não é nada assim muito tecnológico. Mas, enfim, ó, porque eu trabalho, né, com o celular, eu trabalho com gerenciamento de redes sociais, então eu preciso ter um celular um pouquinho melhor, mas tudo que eu faço nele, a gente pode fazer, com relação a vídeo, né, a gente pode fazer em qualquer aparelho, tá? O que é importante da gente saber do nosso celular antes de gravar um vídeo? É importante, a primeira coisa é a gente conhecer o nosso celular. Então, como que ele funciona, aonde que fica a câmera dele, então atrás da minha fica aqui, eu tenho 2 aqui, a minha câmera frontal, aonde que fica, para quando você for gravar, você saber para onde olhar, porque a gente tem que olhar para a câmera e não para o visor, de preferência, né? É um pouco difícil, mas a gente tem que... a minha câmera, ela sobe. Então, façam um teste no celular de vocês. Tirem uma selfie olhando para a câmera e tirem uma olhando para o visor. Tirem uma foto com a câmera de trás, olhando para a câmera, e outra não olhando para a câmera, para vocês verem qual é a diferença e para onde vocês têm que olhar, tá? Outra coisa, tem alguns celulares que, principalmente se são um pouquinho mais antigos, eles têm um tempo limite de gravação, tá? Eles não gravam assim quanto a gente quiser. Normalmente, tem celulares que gravam 5 minutos e param, outros gravam 15 minutos e param, outros 20. Isso tudo talvez seja por conta do tamanho da memória ali do aparelho, enfim. Então, é interessante que vocês saibam essas configurações ali do aparelho de vocês. Se vocês não souberem, não tem problema, mas daí na hora de gravar, vocês têm que ficar de olho, porque daqui a pouco você tá ali falando 20 minutos e quando você vê, só gravou 5, né? Então, prestar atenção nisso. Se tiver alguém para ajudar vocês em casa, é melhor. Enquanto vocês estão gravando, a pessoa está ali vendo se realmente o celular está gravando, né? Porque, sim, tem alguns aparelhos que têm esse problema de não gravar o tempo assim que você quiser, né? Eles gravam ali um determinado tempo. Outra coisa que é importante também, antes de vocês gravarem, façam uma limpeza no celular de vocês. A limpeza é nos 2 sentidos, então limpe a câmera, pegue um paninho e limpe, porque às vezes a gente coloca muito o dedo em cima, ela acaba ficando um pouco embaçada. Então, limpem a câmera de vocês, tá? Só cuidado, não usem produtos químicos, assim, limpem com um paninho úmido mesmo, só para tirar ali a gordura do dedo, tá? E também limpem a memória dele. Então, se vocês têm lá, a gente recebe, sei lá quantas mil fotos pelo WhatsApp todo dia, toda semana, a gente recebe vídeo, isso tudo vai acabando, né, com o espaço de memória que o celular tem. Então, antes de você gravar, faça essa limpa, tire as fotos que você não quer apagar, guarde no teu computador, né? Então, agora vocês vão utilizar o celular como um recurso de trabalho. Então, é como se fosse a nossa mesa de trabalho. A gente tem que deixar sempre organizada, sempre limpa para poder chegar e trabalhar. O celular é a mesma coisa.
Tire as informações que você não precisa, né? Faça um backup ali para não perder nada, mas deixe ele com o máximo de espaço livre possível, porque os vídeos, eles utilizam bastante, né, espaço, e tem alguns celulares que eles gravam em HD, né, em 4K, enfim, gravam numa qualidade muito boa, mas isso também exige um tamanho maior de vídeo, tá? Então, essas são as dicas, assim, antes de gravar, tá? Então, limpe o celular, conheça o seu aparelho e tire ali os arquivos que você não precisa, tá? Aí, assim, pessoal, para a gente gravar com o celular, é simples, né? Então, a gente vai lá na câmera, vai no vídeo, põe para gravar, ele está gravando. Quanto a isso, a parte física ali de colocar para gravar não tem segredo nenhum. Cada celular tem o seu, você vai na câmera, seleciona em vez de opção. Normalmente, automaticamente está selecionada a opção foto, você vai para o vídeo e põe para gravar. Daí já começou a gravar, tá? Agora, a gente vai falar sobre coisas externas que a gente tem que fazer para melhorar a qualidade do nosso vídeo. Tá? Então, agora a gente vai deixar um pouquinho o aparelho de lado para a gente pensar em umas questões externas que podem ajudar. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre o roteiro de gravação dos nossos vídeos. Fazer um roteiro é muito simples, tá? Não é um roteiro cinematográfico, um roteiro de vídeo profissional, não. Fazer um roteiro é simplesmente você escrever num papel aquilo que você vai falar no seu vídeo especificamente. Por quê? Eu não sei se vocês têm o mesmo problema que eu, mas eu falo muito quando eu começo a falar. Começo a falar e daí lembro de outras coisas, e daí a gente vai falando e vai emendando, enfim. Quando você vê, você já falou talvez o conteúdo de 2 aulas em uma, ou você já falou o tempo que estourou, ali o tempo máximo que você quer fazer do teu vídeo, tá? Então é legal a gente fazer um roteiro para a gente ter ali uma marcação até onde a gente quer ir nesse vídeo, tá? Outra coisa que é boa a gente fazer no roteiro também é a gente criar um padrão de roteiro. Então, por exemplo, eu vou sempre iniciar o meu vídeo com uma introdução. O que é importante ter nessa introdução? A introdução é importante para o aluno se localizar. Ele precisa se localizar nesse vídeo, nesse conteúdo, no primeiro minuto de vídeo. Ele não pode ter que esperar lá, procurar lá no meio do vídeo para saber se esse é o vídeo que ele quer assistir ou que ele precisa assistir ou não. Então, sempre padronizar uma introdução. Então, o meu nome é Daniele, esse é o vídeo de, né, tal coisa. Então, por exemplo, se fosse para mim, eu ia começar me apresentando, dizendo que era um vídeo de comunicação e mídias, educação maker. Como eu só dou aula lá na Escola Mercedes, eu poderia até falar, então, esse é o vídeo aqui, né, para os alunos do oitavo ano da Escola Mercedes, o tema do vídeo é X. Porque logo que eles verem essas primeiras informações, eles vão entender se eles estão no vídeo certo ou não. Porque os alunos eles estão recebendo uma grande quantidade de arquivos, de vídeos, enfim, e é normal que eles se percam um pouco, né? Então, é muito importante você localizar eles logo no comecinho, porque se eles estão no vídeo errado, eles já sabem, já pulam e não perdem tempo tendo que assistir o vídeo até o final. Então, isso faz parte do roteiro. Depois que você criou a primeira vez essa introdução do teu roteiro, vai ser sempre igual, você só vai mudar para as turmas, você só vai mudar o nome do conteúdo. Então, fica fácil, é só fazer uma vez, uma introduçãozinha, e daí já tem para todos os vídeos, né? Depois da introdução, o que vem? Vem o desenvolvimento da tua aula, mas daí você tem que saber aonde você quer começar e aonde você quer terminar. Então, por exemplo, se eu vou dar uma aula de fotografia para os meus alunos e eu quero ensinar eles a primeira aula de fotografia, como manusear bem a câmera, né, fotográfica lá com segurança. Então, esse é o tema da minha aula, como manusear a câmera com segurança. Então, eu só vou falar sobre isso nesse vídeo, tá? Então, eu não preciso escrever, né, tudo que eu vou falar, mas você tem que saber exatamente onde você vai começar o teu conteúdo e exatamente onde você vai terminar ele antes de gravar o vídeo, tá? Depois desse desenvolvimento do nosso roteiro, o que eu sugiro para vocês é que vocês façam um resumo do conteúdo do vídeo, tá? Os resumos, eles são muito importantes, né, na educação à distância, porque o aluno vai recebendo ali vários materiais, mas esse resumo ajuda ele a se localizar, né? Enfim, é importante ter um resuminho ali do conteúdo que foi dito na aula com os pontos
principais, um resumo bem simples, pode ser em tópicos, né? Enfim, então a gente tem até agora no nosso roteiro a nossa apresentação, né, que é a localização do aluno, a gente tem o desenvolvimento, a gente tem um resumo e, por fim, a gente vai ter ali uma despedida. É importante vocês criarem esse padrão e fazerem sempre igual, porque isso vai trazer um conforto para o aluno. Ele já sabe que a tua aula é daquele jeito, né? Então, ele não tem muitas surpresas, ele já sabe que se ele não entendeu muito bem ali no meio, você vai fazer um resumo no final. Então, toda essa construção de roteiro e padronização de aula ajuda ao aluno ter ali um lugar mais confortável dentro da tua aula, tá? Então, ali no final, o que você vai dizer? Você vai dizer, bom, a gente encerrou a aula tal, né, de tal assunto. A próxima, se você quiser dar ali, se você já souber sobre o que vai ser a próxima aula, você pode fazer uma chamada para a próxima aula. Então, na próxima aula a gente vai ver sobre isso, isso e isso, né? Então, faça ali um fechamento da tua aula e você fechou o teu roteiro, tá? Então, ele pode ser dividido nessas partes, introdução, desenvolvimento, resumo e finalização. Essas 4 partes são simples, eu tenho certeza que vocês conseguem fazer com facilidade, porque já dominam o conteúdo de vocês, né? Mas elas são muito importantes que sempre vocês mantenham a ordem do roteiro que vocês estipularam ali, pensando nos alunos de vocês. Claro que se vocês dão aula para educação infantil, talvez tenha que ser um pouco diferente, né? Tudo isso depende ali, né, para quem a gente está falando, com quem a gente está falando, mas a partir do momento que vocês entenderam a estruturação desse resumo, desse roteiro para o vídeo de vocês, vai ficar fácil, porque vocês vão poder usar para todos, né, só vão tirar ali, né, a parte do meio, que é a parte do conteúdo, e vão tirar a parte, vão substituir, quer dizer, a parte da introdução, né, para cada turma e para cada aula. Então, feito esse roteiro, vocês já têm meio caminho andado, tá? Fica simples de vocês montarem qualquer aula, depois que vocês já têm essa estruturação. Esse roteiro também entra, a importância dele entra naquela parte que eu estava comentando com vocês no início, de tornar a aula escalável. Então, se você tem, por exemplo, você dá aula em 2 escolas, para as mesmas turmas que têm os mesmos conteúdos, você não precisa citar o nome da escola, né? Porque daí você pode usar essa aula para mandar para os 2 alunos. Então, você consegue escalar o teu conteúdo e o teu material. Assim, você não precisa sempre gravar uma aula para cada turma, mesmo que a aula seja igual, tá? Então, prestem atenção nesses detalhes para vocês conseguirem aí otimizar a aula e os vídeos de vocês, porque vocês vão ver que leva um tempinho para gravar os vídeos. Quem for trabalhar com edição de vídeo leva mais um tempinho para editar. Então, se vocês conseguirem otimizar o conteúdo de vocês não precisam ficar fazendo um vídeo e uma edição para cada aula que vocês dão, tá? Bom, passando essa parte do roteiro, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o local de gravação, as nossas locações, né? Que vai ser, claro, na nossa casa, assim como eu estou em casa, vocês estão em casa, vocês vão gravar em casa mesmo, né? Quais são as dicas para o local de gravação? Escolha o local mais tranquilo que vocês tiverem em casa, tá? Um local silencioso, de preferência, né? Mas prestem atenção, porque esse local, esse cômodo que vocês escolherem, ele não pode estar vazio, tem que ter móveis dentro. Por quê? Um cômodo vazio, ele vai dar eco no teu som, e você vai ter dificuldade depois de entendimento, porque quando dá eco no vídeo, fica pior do que quando a gente escuta normalmente ali, né, dentro do cômodo. Então, escolha um local tranquilo, mas não escolha um local vazio, tá? Uma outra coisa, escolha um local que você vai poder ter uma posição confortável para gravar, tá? Não escolha um local ali que talvez seja mais silencioso, mas você não tem como sentar de uma maneira confortável, você não tem como trabalhar, né, os vídeos de uma maneira confortável. Por quê? Isso, com o passar do tempo, vai te deixando um pouco agitada. Então, a gente começa a se arrumar na cadeira, a gente começa a mexer nas coisas, e isso não é muito legal, não passa ali uma tranquilidade para o aluno na hora de escrever, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou aqui na cozinha da minha casa. Aqui em casa, eu tenho uma iluminação muito ruim, né? Eu não tenho muita luz natural, né? Enfim.
Com relação ao som, é um ambiente tranquilo, apesar de ter uma construção do lado do apartamento onde eu moro, estão construindo um outro prédio, então tem barulho de construção, mas esse é um local onde eu consigo me isolar, porque eu tenho um filho pequeno, então eu tenho uma porta de vidro, então eu posso fechar, e ele não pode chegar até mim, né, para entrar aqui no meio das minhas aulas. Porém, é uma porta de vidro, então ele consegue me enxergar, o que facilita, porque se eu tô com uma porta de madeira e ele não me vê, ele começa a bater e fazer barulho, né, me chamar, enfim. Então, é o melhor local com relação ao som, com relação à iluminação? Não, mas é o melhor local possível, né? Então, é isso que a gente tem que tentar observar em casa. Qual é o melhor local que seja possível a gente gravar, tá? Isso com relação a som, a luz, a tudo que eu falar aqui na aula de hoje, tá? Então, é isso, local de gravação, escolha um local confortável, escolha um local que não está vazio, de preferência que tenha móveis, e que você consiga ali se colocar de uma maneira confortável para fazer a gravação, porque às vezes a gravação demora um pouquinho, tá? Então, por isso que a gente tem que estar ali mais confortável possível. Agora, vamos falar um pouquinho com relação à iluminação. A iluminação natural é a melhor, tá? Ó, se vocês têm ali uma janela que bate bastante luz, tá? Vocês podem gravar nesse cômodo que tem a janela. Se vocês têm um local externo que tem uma luz boa e que não tenha tanto barulho, vocês podem utilizar esse local, tá? Se vocês não têm, se vocês têm uma casa escura como a minha, por exemplo, utilize aqueles, tem umas extensões que tem um bocal, né, que a gente consegue colocar uma lâmpada ali, daí liga, enfim, não vai aparecer isso no seu vídeo, tá? Então, vocês podem utilizar abajur, lanterna, pode utilizar a própria lanterna do celular, se o teu celular tiver essa função, né, de ligar a lanterna e gravar. Se o teu celular tiver a função do flash ligado e gravar também, ao mesmo tempo, também pode utilizar, tá? Então, assim, caprichem na iluminação, porque isso é um ponto bem importante. Se a imagem está um pouco escura, se os alunos não conseguem te ver, o nível de atenção deles vai diminuir, tá? Então, eu, por exemplo, aqui, eu não tenho uma iluminação boa aqui em casa, né? Mas aqui em cima, ó, esse reflexo que vocês estão vendo aqui, é porque eu tenho isso aqui, que está grudado no teto da minha casa. Isso aqui é um LED, tá? Que eu ligo na tomada. Isso daqui é baratinho, né? Eu acho que eu comprei em loja de material de construção, já faz um tempo que eu tenho. Aqui é uma fita dupla face, eu ligo na tomada, e daí colei aqui. Esse LED que está me iluminando aqui agora, ele não foi pensado para gravar. Foi pensado porque aqui na minha cozinha, como eu não tenho iluminação boa, é o local que eu também uso para passar roupa, eu tinha que ter uma luz melhor. Então, eu coloquei aqui e agora eu estou usando ele para fazer os meus vídeos, né, as minhas aulas. Mas, por exemplo, essa luz que vem de cima, quando a luz vem muito de cima, ela não é muito boa, tá? Porque ela faz sombra. Ela faz sombra no nariz, ela faz sombra no olho, daí ela realça a olheira, né, realça, enfim. Não é muito legal. É melhor que a tua luz venha de frente. Então, se você puder colocar uma abajur atrás do teu notebook ou do teu celular, se você puder colocar uma lanterna mirada para você ali, né? Depois eu vou passar para vocês algumas imagens ali de outros tripés, enfim, luzes que a gente pode encontrar e para comprar também, se vocês se interessarem, tá? Mas é a mesma coisa que vocês pegarem uma extensão com um bocal de luz, é a mesma coisa que vocês usarem uma lanterna, é a mesma coisa que vocês usarem a próprio flash do celular, tá? Então, eu vou mostrar para vocês a título de curiosidade mesmo, mas a gente pode utilizar as coisas que a gente tem em casa, tá? Então, assim, ó, não é muito bom, por exemplo, eu tenho uma janelona grande na minha casa. Daí eu sento lá para gravar na janela. Não é muito bom que a luz seja direta, aquela incidência do sol, de raio de sol direto, na tua gravação, porque vai aparecer, não sei se vocês já viram, até em fotos, às vezes quando a gente tira com muito sol, aparece os raios de sol, fica um pouco embaçado. Então, essa luz, ela tem que ser uma luz indireta, tá? Por quê? Porque senão vai justamente prejudicar ali a qualidade do teu vídeo, né, na parte visual. O que é legal? A gente ter uma janela grande que ilumine, mas a gente não precisa sentar de frente para a janela,
tá? Para gravar. A gente pode sentar um pouquinho do lado, a gente pode escolher não os horários em que bate o sol direto, né? Então, por exemplo, depois do nascer do sol e no pôr do sol, não são horários bons para gravar, porque a gente tem muita incidência de luz, tá? Então, procurem ali horários em que você tenha uma iluminação boa, mas que ela não seja direta na tua câmera, tá? E assim, quando vocês têm um foco de luz, ele tem que estar contra você e não ao seu favor, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar as luzes na minha frente para que elas iluminem aqui na minha frente contra mim e nunca atrás aqui, porque senão elas vão começar a fazer muita sombra e em cima também dá muita sombra. Então, isso não é legal, porque realça muita coisa e a gente já tá, né, nessa quarentena, já tá tudo ruim, a gente não tá conseguindo cortar o cabelo, pintar o cabelo, nem fazer nada, principalmente as professoras vão me entender, né, e a gente não quer que fique aparecendo, que a gente fique aparecendo pior ainda nos vídeos, né, então vamos trabalhar aí com a luz a favor da gente, porque se a gente trabalhar bem na luz, a gente fica até melhor, né? Fica tipo um filtro, assim, mas vamos trabalhar bem a questão da iluminação, porque faz bastante diferença no vídeo, tá? Deixa eu ver aqui qual que é o próximo ponto que eu separei. Tá. Aí vocês podem me perguntar assim, vou utilizar uma luz branca, como essa de LED aqui que eu tenho, ou uma luz amarela, que pode ser o que muita gente tem em casa, que é aquela lâmpada um pouco mais antiga, mais amareladinha, né? Que ela dá um efeito de conforto, assim, para casa. Eu prefiro luz amarela na casa, porque parece que não tá, assim, parece essas luzes brancas, parece luz de escritório para mim, né? Então, eu não gosto muito. Mas, assim, tanto faz, tá, pessoal? Na hora de você gravar o vídeo, se você tem luz branca, se você tem luz amarela, não importa. O que importa é que você utilize ela bem. A luz amarela, ela tem que ser um pouquinho mais fraca, né? Porque ela é mais amarelada, mais amarronzada. Então, tenha talvez mais que um foco de luz, né? Ou se você tem uma luz branca e uma luz amarela, não tem problema, tá? Só preste atenção na hora de você gravar o vídeo, faça um teste, coloque as tuas luzes, daí vai para frente da câmera, grava um pouquinho, tira uma foto, que daí você vai ver se você está sendo bem iluminada, se você não está sendo bem iluminada, se está fazendo algum tipo de sombra que está te prejudicando, tá? Então, eu sempre indico vocês a testarem. Aí, a hora que vocês conseguirem gravar um e ficar muito bom, vocês já vão ter aquele padrão. Então, eu já sei que com esse abajur que eu tenho em casa fica legal, ou com esse spot de luz fica legal, ou eu não preciso de uma iluminação artificial, porque a minha luz natural, no horário das 3 da tarde, é o melhor horário para gravar. Quando vocês conseguirem encontrar esse padrão, vai ficar bem fácil, tá? Mas antes disso, testar, tá? Testem tudo o que vocês puderem. Vamos falar um pouquinho agora com relação a como gravar, né? Os suportes que a gente pode utilizar para gravar. Pessoal, assim, ó, isso tudo vai depender do espaço que vocês estão gravando. É muito subjetivo eu ficar aqui indicando para vocês um tripé ou alguma outra coisa, tá? Isso tudo vocês vão ter que observar e ver. O que eu sempre falo para todo mundo, para os meus alunos, enfim, para todo mundo. Pense em como deixar o teu celular numa forma segura, tá? Então, se você tiver que amarrar ele, se você tiver que grudar ele de alguma forma, faça, mas não deixe ele colocado de uma forma que ele possa cair, que ele possa quebrar, porque isso aí vai acabar tendo, né, gerando um prejuízo maior para vocês. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu celular, eu preciso deixar ele na minha frente, né, para eu gravar. Como que eu vou colocar ele num tripé aqui na frente para gravar? Isso a gente tem. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês para eu mostrar para vocês alguns tipos de tripé que a gente tem no mercado, mas também alguns que a gente pode fazer. Estão conseguindo me ver a minha tela? Será já? Sim, professora Dani, agora estamos conseguindo enxergar a sua tela sim. Ótimo. Então, aqui, ó, pessoal. Esse aqui são alguns tripés que a gente tem disponível no mercado, tá? Esse aqui é o mais simples de todos, o tripé de mesa, que já é super bom, tá? Se vocês forem adquirir um tripé desses, optem por esses pezinhos aqui serem articulados, porque daí você pode movimentar eles, tá? E pode prender em alguma coisa com mais facilidade.
Esse aqui é um tripé de câmera fotográfica, tá? Se vocês têm um tripé de câmera fotográfica em casa já, vocês vão precisar talvez só de um adaptador, que é isso aqui, para vocês conseguirem adaptar a esse tripé para o celular, tá? Por quê? Aqui em cima, vocês têm... Deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui. Ó, bem pequenininho aqui, ó, tem um parafuso, né? Esse aqui encaixa aqui. E nas câmeras também tem uma pecinha aqui que você vai encaixar a tua câmera e vai rodar ela aqui, nesse pontinho aqui, para fixar, tá? Então, se você tem o tripé só para câmera, talvez você precise só disso daqui, desse adaptador, para você conseguir colocar ele aqui e ele segurar o teu celular, tá? Esse tripé aqui, pessoal, é um tripé um pouco mais robusto, assim, né? Porque a gente utiliza para fazer filmagem, para fazer gravação. Ele custa, em média, aí, uns R$100, mais ou menos, tá? Dá para achar mais barato, um pouco mais caro, enfim. Esse aqui, que é um tripé de mesa simples, mas que também vai te ajudar muito, custa, em média, aí, R$15, 10. Na internet a gente acha bem baratinho esses tripés, tá? E esse aqui, que é um tripé articulado, ele também é baratinho. Vocês vão conseguir comprar ele por uns R$20. Talvez aqui em Joaçaba tudo é um pouquinho mais caro, né? Seja um pouquinho mais, mas é possível encontrar bem baratinho. Esse aqui, ó, eu sugiro que vocês comprem, se vocês forem utilizar esse modelo, um tripé de boa qualidade. Por quê? Porque, assim, ó, dependendo da qualidade dele, quando você coloca aqui, dependendo do peso do teu celular, ele não segura, tá? Ele vai mexer, ele não vai ficar exatamente aonde você quer que ele fique. Então, se você for optar por um desse aqui, que é legal também, porque ele consegue, né, movimentar bastante esse braço, opte por um desses modelos de uma qualidade um pouquinho melhor, tá? Que ele consiga ter firmeza aqui para segurar o teu celular. Se não, esses daqui já vão fazer... Esse aqui, olha, eu tenho um em casa e eu uso ele praticamente para tudo. É bem baratinho e ele é bem legal, assim, dá para usar para bastante coisa, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês agora. Ah, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês já. Tem esses kits que já vendem também na internet, tá? Que eles chamam de kit de youtuber, mas é porque vem tripé, já vem adaptador, vem cabo de som, vem o microfone, vem luz. Então, vocês também podem encontrar esse tipo de kit na internet. Talvez até compense se vocês vão querer, né, utilizar bastante essa parte de vídeos, enfim. Talvez seja aí uma opção também, tá? Então, deixa eu voltar aqui para vocês. Bom, então esses são aí alguns exemplos de tripés que vocês podem utilizar. Pessoal, se vocês entrarem na internet e jogarem lá no Google tripé caseiro, como fazer um tripé caseiro, eles vão te dar muitas opções de tripé que dá para fazer com clips. Eu tentei fazer um rolo de papel higiênico e dá certo, só que acabou ele... Teve um acidente aí nesses últimos dias e molhou, daí eu não consegui trazer para vocês. Mas é só vocês pegarem aqui, ó, como se fosse um rolo, né, do papel higiênico, façam um corte aqui e façam um corte aqui. Daí você encaixa o celular de vocês aqui e coloca ele em cima da mesa e vai dar certo o tripé de vocês, tá? Aí vocês podem usar livro para fazer uma pilha para o celular ficar ali na mesma altura. Vocês podem usar pote, vocês podem usar... Aqui em casa a gente tinha muito aqueles potes de leite em pó, que também tem uma altura legal. Então, tem muita coisa em casa mesmo que a gente pode utilizar para fazer esse tipo de tripé, tá? Então, quem tem aí as habilidades manuais, quem quer fazer uma coisa sem sair de casa, tem muita opção, tá? Agora, eu vou dar uma dica para vocês. Quem quiser gravar, por exemplo... Quem é professor de matemática e quer daqui a pouco se gravar escrevendo para o aluno, para ele ver como que você resolve aquela equação, se você é professor de português e daí quer escrever a frase para fazer aquelas divisões, né? Eu nem vou chutar aqui porque eu vou errar, tá? Mas vocês sabem, né, do que eu estou falando. Vai fazer lá aquela frase de análise sintática. Aquela palavra é uma coisa, a outra palavra é outra. Então... isso é um pouco mais difícil de gravar se você não tem um tripé articulado que vai deixar a tua câmera assim, ó, né? Então, eu vou dar uma dica aqui para vocês, que é pegar um vidro, tá? Então, eu tenho aqui um vidro. Esse vidro aqui era um porta-retrato, tá? Então, eu tirei a parte do porta-retrato, deixei só o vidro aqui.
eu deixei a moldura para não machucar com as pontinhas, mas quem tiver um pedaço de vidro sem moldura, não tem problema, vai ter o mesmo efeito. Quem tiver um acetato é aqueles plásticos mais durinhos que o pessoal está fazendo, aqueles face shields, que é aquelas máscaras, né, protetoras, também pode usar. Quem tiver qualquer coisa, qualquer plástico transparente, mas tem que ser transparente, tá? Porque tem alguns que parecem transparentes, mas eles são meio leitosos, assim. Não vai dar certo, daí não vai ficar muito nítida a tua gravação, tá? Mas daí, ó, vocês podem fazer o quê? Coloquem o vidro de vocês nessa posição, encontrem alguma coisa para vocês conseguirem apoiar o vidro de vocês. Aqui eu posso usar 2 xícaras, por exemplo, ó, vai estar apoiando o meu vidro, né? Vamos supor aqui que o meu vidro esteja apoiado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu celular na câmera. Deixa eu ligar ele na câmera aqui para vocês poderem ver. Ó, o meu celular está ligado aqui no vídeo. Eu vou virar, porque eu quero gravar com a câmera de trás, porque a câmera de trás ela tem uma qualidade melhor normalmente do que as câmeras frontais, tá? E também, se eu faço assim, eu consigo ver aqui o que eu tô escrevendo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou erguer um pouquinho aqui para vocês poderem ver, mas é como se isso aqui tivesse apoiado nas minhas xícaras, tá? E eu vou pegar e vou escrever aqui na minha mesa o que eu quero fazer com o meu aluno, se eu quero resolver uma conta com ele, se eu quero fazer uma frase, se eu quero fazer um tutorial e filmar a minha mão, né? Eu vou pegar e vou fazer aqui embaixo, aqui, né? Tô fazendo aqui na minha mesa, e vou estar aqui olhando se tá gravando certo ou não. Tá? Então, isso aqui é muito simples de fazer e você vai conseguir aí fazer um tutorial bem legal para os alunos de vocês, ou fazer alguma coisa que você queira mostrar você mesmo fazendo, tá? Só cuidem que essa altura aqui, ó, que vocês vão ter que encontrar uma xícara ou alguma coisa, ela tem que ser mais ou menos a altura aqui da tua mão, mais a tua caneta escrevendo. Então, talvez tenha que ser um pouquinho mais alta do que só uma xícara, mas daí vocês podem empilhar livros embaixo da xícara, alguma coisa, e vocês vão colocar ali. O que eu recomendo também para vocês é aqui, assim, ó. Aqui, ó, eu tenho meu celular posicionado, né? O que eu posso fazer? Eu posso pegar 2 palitos de dente, eu posso pegar cola quente, eu posso pegar qualquer coisa que eu tenha e fazer uma marcação aqui nos lados, ó. Deixa eu virar aqui para vocês. Eu posso pegar e colar um palito de dente aqui e um palito de dente aqui. Ou aqui em cima, ou passar uma cola quente, porque depois a cola quente vai sair, né, do vidro. Você passa uma cola quente ao redor da onde fica bom o teu celular, porque primeiro que ele vai evitar que escorregue, porque quando você tá aqui o celular vai escorregar, porque é vidro, né, ó. Você vai manter o teu celular parado. E segundo, que você sempre vai saber qual que já é a posição que você tem que colocar o teu celular ali, né? Então, ó, passem uma fita, passem alguma coisa ao redor. Se for fita crepe, também segura, porque fita crepe ela é um pouco mais... tem uma texturinha, assim, ela também segura, o celular não escorrega, tá? Então, passem ao redor do celular para vocês saberem qual é a posição que ele tem que ficar quando você quer gravar ali alguma coisa de você escrevendo para os teus alunos, tá? Então, pode ser qualquer vidro, qualquer coisa transparente, tá? E para segurar aqui dos lados também qualquer coisa, só lembrando que você tem que pegar alguma coisa alta o suficiente para você poder escrever e mais o tamanho da sua caneta, tá? Ou se você quiser, enfim, fazer alguma coisa e mostrar para eles, né? Por exemplo, essa semana eu passei para os meus alunos uma atividade em que eles tinham que fazer uma pintura num isopor. Então, se eu quisesse mostrar para eles, fazer um vídeo para eles, eu teria que ter lá um espaço suficiente, né, que me deixasse manusear ali o pincel, enfim, né, o isopor embaixo da minha câmera, tá? Isso tudo você vai regular de acordo com a sua câmera. Então, a minha, por exemplo, ela tem uma lente que se chama grande angular. Então, eu tenho uma opção ali de ela dar um zoom ao contrário, digamos, em vez dela aproximar, ela distancia. Quem não tem esse recurso, é só ir subindo. Conforme você vai subindo o teu celular ou o teu suporte, a câmera vai se distanciando e você tem mais espaço para trabalhar. Se você, por exemplo, dá aula de artes, que você precisa ter ali um espaço maior, talvez você precise, então, de um vidro maior, né? Então, tudo isso vai depender do uso que você vai fazer para o teu vídeo, da matéria, do conteúdo que você vai dar, mas é a mesma lógica, tá? Então, é um vidro
com suporte, coloca teu celular ali, faz as marcações que vai dar certo, tá? Então, sobre os suportes, seria isso. Busquem suportes que vocês possam fazer em casa, porque é muito simples. Talvez esses que a gente tem no mercado, eles são baratos, mas se você tem um rolo de papel higiênico em casa, né, pode fazer em casa. Bom, deixa eu ver qual que é o nosso próximo ponto aqui. Pessoal, então, sobre o tempo, vamos falar um pouco sobre tempo de vídeo agora, tá? Só um pouquinho. Ai, tinha um som aqui em casa. Vamos falar um pouquinho sobre tempo de vídeo. O tempo de vídeo vai depender tudo dos teus alunos. Porque se você tiver ali uma educação infantil, se forem crianças, você tem que fazer vídeos mais curtos, porque eles não conseguem ficar, né, presos ao vídeo por muito tempo. Se você tem alunos mais velhos, né, como os meus, por exemplo, que já são ali adolescentes, têm 15, 14 anos, eles já conseguem ficar um tempo maior, né, com atenção em um vídeo. Então, vocês precisam aí fazer uma análise do público de vocês. Então, qual que é a minha sugestão, tá? Não tem uma regra exata, tudo depende, né? Mas a minha sugestão é que, para educação infantil, vocês façam vídeos ali de 3 a 5 minutos, no máximo 5 minutos. Então, fazer vídeos de 2, 3 minutos é o ideal, mas se chegar até 5, eles ainda conseguem, tá? Dependendo ali de como você estimular eles na frente do vídeo. Para os alunos mais velhos, então, né, que já estão ali no ensino fundamental, no ensino médio, vocês podem fazer vídeos ali de 10 a 20 minutos que eles conseguem assistir. Tá? Mais do que isso, eu não recomendo. Se você tem um conteúdo muito grande que você precisa passar tudo e você escolheu o vídeo como sendo, né, o principal ali, recurso da tua aula, divida esse conteúdo em vários vídeos. Então, daqui a pouco você pode fazer lá, quem dá aula de história, uma série de vídeos sobre a Segunda Guerra Mundial. Você não precisa fazer um vídeo falando tudo sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, você vai fazer 2 vídeos. Um vídeo você vai falar sobre determinado país, no outro vídeo sobre outro país, daí num outro vídeo sobre alguma batalha específica. Então, transforme o teu conteúdo numa série de vídeos, né? E daí até o aluno vai conseguir se organizar melhor, né? Então, você pode dizer para eles assim, ó, a gente vai ter uma série de vídeos, de 5 vídeos sobre a Segunda Guerra Mundial. Cada vídeo tem 10 minutos, em vez de fazer um vídeo de 1 hora, tá? Então, pensem com relação ao tempo de vídeo, pensem nisso. Não é necessário você ter um vídeo muito extenso, tá? Os alunos não vão conseguir se ater a um vídeo muito extenso também, mas você não precisa deixar de dar esse conteúdo. Você pode fazer em vários, você pode até gravar eles um atrás do outro e depois só separar. Se você for trabalhar com edição, você pode gravar tudo de uma vez, lá a tua 1 hora de vídeo, depois na edição você separa ele em vários vídeos pequenos, tá? Para as crianças pequenas também, pessoal. Então, daqui a pouco vocês estão ensinando lá alguma coisa muito específica. Por exemplo, o meu filho está estudando, ele tem 4 anos, está estudando sobre pré-história, Homem das Cavernas, o fogo, né? Então, se fosse esse tema, eu poderia fazer um vídeo longo a respeito disso e depois cortar ele na edição em pequenas partes e mandando para os alunos ali, né, um pouquinho por vez, tá? Então, com relação ao tempo, essa é a minha dica para vocês. Às vezes, a gente precisa passar um conteúdo e ele realmente é longo, ele é realmente um pouco mais massivo, então divida. Tá? Divida ele em vários, nem que você tenha que mandar todos os vídeos juntos para os alunos, eles não vão assistir juntos, eles vão assistir um, né, depois o outro. Então, isso psicologicamente ali vai gerar outra coisa para eles, do que se eles verem lá um vídeo de 1 hora inteiro para eles assistirem, tá? Então, com relação ao tempo de vídeo, seria isso. Agora, eu queria falar um pouco para vocês sobre o enquadramento, o nosso enquadramento na câmera, tá? Eu sei que já é um pouco difícil a gente ter que gravar os vídeos, né, sem ter muita habilidade, talvez, mas é importante que a gente entenda, assim, o básico sobre essa questão do enquadramento, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu estou enquadrada aqui no meio do vídeo, né? Por quê? Eu não tenho muito espaço, enfim, mas porque eu estou dando uma live aqui para vocês, eu não vou passar o meu vídeo por nenhum tipo de edição, tá? É um vídeo que depois vai ser gravado e vai ser reproduzido dessa forma, né? Então, esse é o meu enquadramento. Quando vocês forem utilizar
edição nos vídeos de vocês, o que vocês podem fazer? Vocês podem utilizar um enquadramento um pouco diferente. Por exemplo, se eu venho aqui um pouquinho para o lado da minha câmera, eu tenho um espaço vazio aqui. E na minha edição, eu posso incluir uma imagem, eu posso incluir um texto aqui, né? Então, eu vou usar esse espaço vazio. Se eu estou gravando assim, parece um pouco estranho, né? Porque eu estou aqui, eu não estou equilibrando, né, todos os elementos no meu vídeo, porque aqui está vazio e aqui está cheio. Porém, depois que passar por uma edição, eu vou equilibrar colocando alguma coisa aqui do lado, tá? Então, se vocês forem pensar nessa questão, se vocês conseguirem ali, né, ajustar essa questão do enquadramento, é bem importante. Se vocês não forem trabalhar com edição, né, preenche ali a tua câmera, assim como eu tô, mais ou menos, mas não coloque muito próximo, tá, pessoal? Porque a gente precisa, um termo mais técnico que a gente usa é que a gente precisa dar respiro, né, para nossa imagem. Então, se eu coloco um foco muito grande, me aproximo muito da câmera, eu estou abafando aquela imagem, tá? Então, eu dou uma sensação de que está muito apertado ali, né? Não dou uma sensação confortável para quem está assistindo. Então, se você consegue dar um respiro para a tua imagem, consegue colocar alguns elementos assim que não tem nada, é importante, tá? Isso vai trazer um conforto maior para quem está assistindo. E isso acontece com a gente também quando a gente vai assistir vídeos, né? Mas é uma questão ali no nosso psicológico que é tão automática que a gente não percebe isso. Mas agora que vocês sabem, comecem a perceber quando vocês veem um vídeo que a pessoa está muito de perto, ou quando vocês veem um vídeo que tem muito espaço em branco, também não é muito legal, né? Então tem que tentar encontrar esse equilíbrio entre ter coisas e não ter. Isso não significa que vocês tenham que encher de coisas atrás ou esvaziar. O espaço de respiro, né, significa ali que vocês vão ter espaço sem nada, mas não significa ser uma parede como essa minha, né? Então, aqui eu tenho uma tomada e aqui eu tenho outra, que eu tenho uma cadeira, enfim, mas eu também é um espaço de respiro, tá? Porque não tá ali como junto comigo aqui no primeiro plano. Então, o primeiro plano sou eu, o segundo plano é esse espaço que a gente tem, tá? Eu vou mostrar para vocês de novo. Só vou compartilhar aqui alguns exemplos de enquadramento. Aí, pessoal, estão vendo a minha tela? Sim, estamos vendo, professora. Tá, eu vou aproveitar aqui e já mostrar para vocês depois esses exemplos de iluminação, tá? Mas, ó, aqui eu queria mostrar para vocês o enquadramento. Ó, aqui o que eu disse para vocês, se vocês se colocarem um pouquinho de lado, vocês têm um espaço aqui para vocês trabalharem com edição, tá? Ó, aqui é uma imagem mais técnica, né, que é a regra dos terços, que a gente chama dentro da fotografia, né, ou dentro da nossa parte ali de câmeras, tudo que é relacionado à imagem, audiovisual, a gente tem essa regra dos terços. Isso aqui é uma coisa mais técnica, tá? Vocês não precisam saber, eu tô passando para vocês verem, assim, né, de uma forma mais ilustrada como que funciona, mas não se preocupem com isso, tá? É só mesmo aquela questão de vocês se colocarem ou no meio ou um pouquinho do lado, se vocês forem utilizar a edição. Quando a gente não vai utilizar muita edição, assim, com relação à aula, enfim, a gente tá fazendo uma gravação, a gente pode se colocar nesse terço do meio aqui, tá? Se vocês querem colocar algum tipo de imagem, querem rodar alguma outra coisa do lado, vocês podem se enquadrar ou nesse primeiro terço ou nesse último aqui, tá? E outra coisa, aqui, ó, ela tá centralizada e ela tem os espaços de respiro que não deixam ali, né, aquele afogamento na nossa imagem.
Então, é importante. Aqui, como que tá essa imagem? Ela tá desfocada no fundo e tá focada na pessoa, né? Mas isso é uma questão, isso dá para fazer com o celular, mas eu acho que isso não é uma coisa que vocês tenham que se preocupar, tá? É só mesmo vocês entenderem que é necessário ter um espaço um pouco em branco e que vocês têm que se posicionar ali de maneira, né, da maneira em que vocês vão escolher fazer a aula de vocês, se é somente vocês falando ou se vocês vão incluir alguma coisa depois, tá? Essa imagem aqui, para vocês verem os tipos de enquadramento que tem. Você pode enquadrar só você, ó, né, só essa parte que é mais ou menos como eu tô, mas eu tô com um pouquinho mais de espaço, né, mas, ó, ainda sobra espaço em branco, né, ou vocês podem se enquadrar um pouquinho maior, ou vocês podem ter um enquadramento de corpo inteiro. O que eu recomendo? Se vocês estão gravando em pé, vocês podem utilizar esse enquadramento um pouco maior, tá? Porque vai ter mais coisas para aparecer, os seus braços que vocês vão estar articulando, né? Enfim. Se vocês estão gravando deitado, esse enquadramento aqui é mais interessante, tá? Porque se você começa a gravar muito de longe, quando você tá sentado, você não tem muito movimento, porque você tá, né, com as pernas paradas, os braços se movimentam menos quando a gente está sentado, né? Então, a gente pode usar esse enquadramento aqui que a gente tá utilizando, por exemplo, aqui na live, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês agora. Bom, então, pessoal, sobre o enquadramento, é isso, tá? Tentem se posicionar ali de uma maneira... Uma coisa que incomoda um pouco quando você vai assistir um vídeo, comecem a reparar nisso, quando tem alguma coisa torta. Então, daqui a pouco, a tua câmera tá torta assim, ó, se eu estivesse fazendo a live assim, vocês iam se incomodar um pouco, iam prestar, às vezes, mais atenção nisso, nesse incômodo de eu estar torta, do que na própria aula. Então, tentem posicionar quando vocês forem fazer, principalmente quando vocês forem fazer os tripés de vocês em casa, tentem pensar nisso, tá? Eles têm que ficar sempre o mais reto possível, né? Porque qualquer coisinha, ó, dá uma sensação de estranhamento, e daí aquela pessoa que está assistindo, ela já não vai ter mais a mesma atenção, certo? Agora, eu vou falar com vocês sobre uma coisa que é, assim, 80% do vídeo, tá? Isso que a gente vai conversar agora, que é o som. Então, o som, ele é, assim, quase que... Ele só não é mais importante que o teu conteúdo. Só que o som, se você não tem um bom som no teu vídeo, ninguém assiste. Se você tem uma imagem ruim, não tão bem iluminada, mas você tem um som bom, as pessoas conseguem assistir até o final. Agora, se é ao contrário, se você tem uma imagem boa, mas o teu som tá ruim, as pessoas não conseguem entender o que você está falando... ou você não tem atenção das pessoas no teu vídeo e muitas delas não chegam a assistir o vídeo até o final, tá? Então, isso é uma coisa que se vocês puderem anotar e grifar, escrever embaixo, fazer flechinha, é uma das coisas mais importantes que eu vou falar aqui hoje. Caprichem no som de vocês, tá? O que a gente pode pensar ali no som? Todo celular, ele tem ali uma captação de som razoável, que é interessante e digamos que é ok para os vídeos, né? A gente não precisa ter muitos recursos externos ali. Se você está gravando com um celular razoavelmente bom, assim, não precisa ser um de última geração, mas a maioria dos que tem hoje tem uma captação de áudio que é suficiente, tá? Mas se você quer melhorar a captação de áudio, você pode sim utilizar alguns recursos, assim como os tripés, que eu mostrei para vocês, que são baratos e são muito eficientes. Um desses recursos é o microfone que vem junto com o fone, tá? Então, aqui eu tenho um fone de ouvido, que veio junto com o meu celular, e ele tem um microfone junto aqui, ó, tá? Então, esse microfone, se eu plugar esse fone no meu celular enquanto eu estou gravando e eu tiver com esse microfone próximo a mim, ele já vai captar um áudio muito melhor, tá? Então, principalmente para quem grava em lugar barulhento, quem não tem muito um lugar muito silencioso para gravar, é importante que vocês utilizem um recurso. Um fone com microfone é baratinho também, tá, pessoal? Custa aí uns R$20, eu acho que dá para comprar um fone com microfone. Outra coisa que a gente pode utilizar são os microfones de lapela. Depois eu vou mostrar para vocês. Eles também são baratinhos no Mercado Livre. Dá para encontrar por 14, 15 reais, em que a gente coloca ele por dentro da roupa, prende aqui, né? E pluga. Ele tem um plug igual ao do fone. Você vai plugar no celular e vai gravar o teu áudio. Agora, uma dica para vocês.
Ó, o meu fone, ele até é comprido, mas tem alguns fones que não são compridos. Se você estiver gravando com uma distância ali do teu celular um pouco maior, você vai precisar de um adaptador, como se fosse um extensor ali para você conseguir gravar, senão o teu microfone, o teu cabo ali, no caso, não vai chegar em você e não vai chegar no plug do teu celular, tá? Então, prestem atenção nisso também. Se vocês forem comprar pela internet, vejam o tamanho que é o cabo, qual é a extensão, né, do fone ou do microfone, enfim, e se precisar, vocês vão precisar ali de um extensor, de uma extensão, para chegar até o teu celular, tá? Então, assim, quem vai trabalhar com edição de vídeos pode gravar o fone separado. Então, eu posso ter um celular me gravando lá na frente e eu posso ter outro celular em que eu vou plugar aqui o meu microfone, tá? Num segundo celular, colocar na opção de gravar voz, todo celular tem, tá? Desde os mais simples até os mais tecnológicos, aí todos eles têm essa opção de gravar, de gravação, tá? De áudio. Então, vocês vão colocar ali o teu microfone na tua roupa, né? Passem por baixo ali para não aparecer muito, e vocês vão gravar o áudio separadamente, tá? Vocês vão gravar ele separado e na hora de editar, vocês vão tirar o áudio original, que vai ter um pouquinho mais ali de barulho, né? Se vocês gravarem, se a casa de vocês forem próximo da rua, se tiver algum outro barulho externo, vocês podem tirar esse barulho e vocês conseguem colocar o áudio do microfone. Tá? Isso é para quem vai utilizar a edição. Quem não vai utilizar a edição, ou vai utilizar a edição, mas um pouquinho mais simples, né? Aí pode utilizar ali o microfone plugado direto no celular, tá? Bom, o som, vocês também não podem distanciar muito o celular se vocês não vão usar microfone, porque a captação do nosso celular é aqui, tá? E se a gente distancia muito, a gente aí dificulta o celular a gravar a nossa voz. Então, qual que é aí um distanciamento que é bom tanto para o enquadramento quanto para o som? Mais ou menos o distanciamento de você esticar um braço, tá? Então, assim, estica o braço, coloca o teu celular ali na frente, no teu suporte, e ele vai conseguir captar o teu som de uma maneira razoável, de uma maneira legal, que dê para entender sem microfone, só pela captação do celular. Se vocês conseguirem gravar em um lugar silencioso, ajuda muito, tá? Ajuda bastante nessa captação de som. Outra coisa importante sobre o som, quando a gente vai apoiar, então vamos supor que eu vou aqui apoiar eu tenho uma almofadinha aqui, e eu quero apoiar o meu celular para gravar. Eu tenho que cuidar para não apoiar o meu som, por exemplo, assim. O meu sai aqui por baixo, mas tem alguns que são pelas laterais. Então, se você fizer assim também, você vai abafar a saída e a entrada de som do teu celular. E daí não vai conseguir captar o som direito, tá? Então, ó, cuidem para quando vocês forem colocar eles em algum lugar, vocês não estarem tampando muito essa saída de som, nem a entrada, porque senão não vai ficar muito legal, vai ficar meio abafado o teu som. Às vezes você tem um microfone bom, mas daí na hora de gravar, de posicionar o teu aparelho, você mesma vai abafar aqui e não vai fazer uma captação legal, tá? Então, sempre, por isso que é bom a gente conhecer o nosso aparelho antes, né? Então, aonde entra o som, aonde sai, aonde que é o conector do cabo do fone ou do microfone, né? Enfim, é importante a gente conhecer aí o nosso aparelho, tá? Agora, eu sei que vocês estavam aí curiosos para saber sobre edição de imagens e edição de vídeos, né, pessoal? A parte de edição, eu vou citar aqui eu vou indicar alguns aplicativos ou alguns programas para fazer edição, mas eu não vou conseguir ensinar vocês pelo nosso tempo. E eu sei também que vocês têm aí outros encontros com outros professores que vão ensinar vocês. Dá para gravar tela de computador, né? Quem quer gravar tela, dá para gravar a tela do celular, dá para a gente fazer edição pelo celular ou edição
pelo computador, tá? Então, eu vou indicar um de cada, porque eu sei que hoje em dia existem uma infinidade aí de aplicativos, de programas para fazer edição, mas eu vou indicar um de cada, porque às vezes quando a gente tem muita informação, a gente fica um pouco perdido e tudo com os nomes parecidos, né? Então, eu vou indicar os que eu uso para vocês, tá? Eu vou compartilhar de novo a minha tela aqui com vocês, porque eu quero mostrar quais que são, e eu quero mostrar um que eu tenho aqui no meu computador também. Acho que vocês estão vendo minha tela já, né? Sim, tudo certo, professora, estamos vendo. Pessoal, aqui, ó, a edição. Eu indico para vocês esse programinha aqui que chama Movavi para fazer edição, tanto por aplicativo de celular quanto pelo computador, tá? Ele não é totalmente gratuito. Você paga ali tem que pagar se você quiser usar, enfim, né, sem marca d'água e tal, mas ele tem um custo-benefício que eu considero, assim, excelente, porque a licença dele, vitalícia, custa em média R$60 a R$70, então você vai comprar e você vai ter ele para sempre, digamos assim, não é que nem outros programas profissionais que você tem que ficar pagando mensal ou anual. Esse aqui, eu tenho a licença dele, eu já tenho 2 licenças que eu uso em 2 computadores lá na minha empresa, e assim, ele é super tranquilo de usar, tá? Depois eu vou explicar para vocês a diferença entre um editor desses, mais baratos e acessíveis, e um editor profissional, só para vocês entenderem, tá? Ele tem versão aplicativo de celular e tem versão, né, programa de computador. Esse aqui, o InShot, ele é para vocês fazerem edição no celular. Ele é super bom, eu adoro esse aplicativo, porque você coloca música, você coloca desenho, imagem, emojis, você faz corte, você faz de tudo nele, e ele tem a opção de você remover a marca d'água gratuitamente, tá? Então, esse aqui para celular, eu acho, assim, muito bom. E esse aqui chama Cam Studio, também é gratuito, ele é para você gravar a tela do computador. Tá? Esses outros aqui também você consegue gravar tanto a tela, o InShot, você consegue gravar a tela do teu celular também, e o Movavi também consegue gravar a tela do seu celular se for usar, né, como aplicativo. Esse aqui que você grava a tela do computador é super fácil de usar, tá? Todos eles são muito fáceis e muito intuitivos de usar, tá? Então, eu recomendo esses 3 para vocês. O Movavi, mesmo que vocês não comprem a licença dele, dá para fazer muita coisa da forma gratuita, tá? Então, é um editor que, assim, é muito, muito fácil, e todos os 3, vocês encontram vídeos na internet ensinando a usar, tá? Encontram muitos vídeos ensinando a usar na internet, então é bem, bem tranquilo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, por exemplo, eu tenho o Movavi, que é esse aqui, quando você abre ele, aparece isso. Aqui, ó, ele dá a opção de editar vídeo, converter vídeo, então daqui a pouco você tem o vídeo numa extensão que você não consegue encaminhar pelos grupos do WhatsApp, ou grupos do Telegram, enfim, você vem aqui e modifica a extensão do vídeo, tá? Gravar a tela do computador, então ele já vem com essa opção de gravar a tela do computador, criar apresentações de slide, né? E aqui, editar foto. Claro que esse editor de foto é um editor simples, né? Não chega nem perto de um Photoshop da vida, enfim, mas não precisa, né? Para a gente editar os vídeos mesmo, é só isso aqui, e talvez vocês usem aqui gravar a tela do computador, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, de um vídeo que eu tenho aqui dos meus alunos, que eles fizeram alguns vídeos e eu editei um pedacinho de cada aluno para eles poderem ver. Qual que é a diferença de um editor profissional e de um editor como esse? Esses editores aqui, que são mais simples, eles entregam muita coisa pronta para a gente. Então, por exemplo, se eu fosse abrir um editor profissional de vídeos, ele não ia me dar muitas animações prontas. Por quê? Porque entende-se que um profissional de edição que já, né, faz edições aí super profissionais, ele mesmo vai querer criar as próprias animações, né? Então, não precisa ter muitos recursos prontos. Mas para um editor como esse, ó, eu já tenho, ele já vem com algumas animações prontas, ó, e eu só vou tirar isso daqui e editar o meu título. Então, ele já vem com vários prontos aqui, ó.
Aí é só eu vir aqui em editar, e ele vai me dar a opção de editar aquele texto, e eu posso escrever o que eu quiser aqui, e já vai ficar com a animação. Então, essa é a vantagem desses editores mais simples, eles já trazem muita coisa pronta para a gente, tá? Então, por exemplo, efeitos de transição, né? Então, ele já tem aqui, olha quantos ele me entrega, né? Então, eu posso fazer transição dos meus vídeos como eu quiser. Eu posso aqui, por exemplo, aumentar o som, né? Então, eu tenho um vídeo que o som não ficou 100%, tá legal, mas ficou um pouquinho baixo. Eu posso vir em aumentar o som, ó. Aqui eu aumentei o som em 400%. Se ele tivesse em 100%, que é normalmente o que vem, né? Ele ia vir aqui para mim, eu só vim aqui e aumentei, pronto, né? Resolvi um problema ali do meu som, que talvez, se fosse ficar sem essa edição de som, ficaria muito baixo. Daí eu não preciso gravar de novo, nem nada. Aí, ao contrário também, eu tenho um vídeo que eu falei muito alto, ficou muito alto, eu posso vir aqui e abaixar o som. Então, aqui eu tenho muitos recursos fáceis, tá? Quero colocar alguma figurinha, posso colocar também, né? Aqui eu incluí o logo da escola. Enfim, esse editor aqui, ele é muito, muito fácil de usar, muito intuitivo, você consegue encontrar vários vídeos na internet que ensinam a usar, tá? Ele não é totalmente gratuito, né? Tem aquele valorzinho aí de... Normalmente, assim, é R$100 a licença, mas sempre tem promoção no site. Eu até comprei uma licença o mês passado e paguei R$60. Então, eu acho que ele vale muito a pena para quem quer aí continuar fazendo a edição dos vídeos depois, né? Enfim, quem se interessar, é muito, muito legal. Deixa eu aproveitar que eu estou aqui já na minha tela e mostrar para vocês ali as outras fotos que eu não mostrei. Ó, aqui o som. Microfone de lapela são esses modelos aqui, e esse aqui é um fone que tem microfone junto, tá? Então, ó, esse aqui é um microfone duplo, vai captar um pouquinho mais o som. Esse daqui é um microfone simples. Esse modelo aqui, eu tenho ele lá na empresa, a gente pagou R$14, bem baratinho, o fone de ouvido também, tá? Ó, aqui é a iluminação. A gente tem hoje isso daqui que se chama ring light, né? Que é uma luz de LED redonda, e aqui no meio você tem um lugar para colocar o teu celular, tá? Isso aqui é muito legal. Quem quiser investir em alguma coisa um pouquinho melhor, isso aqui é bem prático, tá? Ele não chega a ser um equipamento profissional, mas ele quebra o galho, assim, muito bem, ó. Ele tem luz amarela e a luz branca também, tá? Então, isso aqui já daria uma iluminação muito legal para os vídeos de vocês. Eu acho que custa em torno de uns R$100 por aí na internet, tá? Se não, vocês podem usar o LED, que isso aqui é muito parecido com aquilo que eu mostrei para vocês que eu tenho em casa, ou até abajur, normal, né? Que a gente tem em casa, ou lanterna, enfim. Deixa eu ver se tem mais alguma imagem para mostrar, que daí eu já mostro aqui. Não, acho que das imagens é isso. Deixa eu voltar aqui para vocês, para a gente se encaminhar para as dicas finais. Opa. Bom, pessoal, então assim... sobre a edição de vídeo, então, pesquisem bastante, porque hoje em dia a gente encontra ali tutoriais no YouTube, enfim, que eles mostram muito melhor explicados do que se eu ficasse mostrando aqui, tá? É um recurso interessante, não é difícil, tá, pessoal? Quando a gente pega o jeito, depois a gente consegue editar. A gente pode fazer, por exemplo, aquela vinhetinha que já tem pronta, que eu mostrei para vocês, faz uma vez só, coloca para todos os vídeos, né? Enfim, ou se você só quiser cortar, né? Porque no começo você vai colocar para gravar o teu celular, daí você vai voltar para o teu lugar, vai ter uns segundinhos ali antes de você começar a falar. Então, você pode só cortar aquilo que dá para fazer em 5 minutos, dá para editar no celular, quem tiver paciência. Eu não tenho muita paciência, porque eu não enxergo muito bem e a tela do celular é pequena. Então, eu prefiro jogar tudo para o computador e fazer no computador. Mas quem quiser, dá para fazer muito tranquilamente pelo celular, tá? Hoje em dia, a gente faz tudo pelo celular, né, pessoal? Bom, então, assim, o que eu queria dizer, assim, de dicas gerais para vocês, para a gente finalizar aqui o nosso encontro. A primeira coisa, tente olhar para a câmera do celular, como eu estou olhando agora, porque eu crio uma conexão ali com quem está me assistindo, porque eu estou olhando para a pessoa. Então, agora eu estou olhando para vocês, porque eu estou olhando para a câmera aqui do meu notebook.
eu sei que é muito difícil, porque a minha imagem, ó, tá aqui, agora estou olhando para a minha imagem, vocês estão vendo que eu não estou mais olhando para vocês. É muito difícil a gente não olhar para a nossa própria imagem quando a gente está se filmando. Mas, na medida do possível, olhe para a câmera do celular, porque você consegue criar uma conexão com a pessoa, quando você está olhando para ela. Quando você não está olhando para ela, parece que é um pouco aleatório, assim, né? É um pouco difícil, mas se vocês se concentrarem, vocês conseguem, tá? Tem gente até que coloca ali, talvez, ou uma foto por trás, né? Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho que olhar para essa câmera aqui, né? Eu posso colocar uma foto aqui para eu pensar que eu estou olhando para essa pessoa da foto. Eu posso colocar um adesivo aqui para me centrar, assim, que eu tenho que olhar para ali, porque a câmera é muito pequenininha, ela geralmente é da mesma cor do celular, então às vezes é um pouco difícil a gente se concentrar em olhar para ela, tá? Então, se vocês quiserem, colhem um adesivo, façam alguma coisa, colhem uma foto de uma pessoa aqui atrás, que vocês vão olhar para aquela pessoa e vocês vão conseguir se concentrar melhor ali, olhando para a câmera, tá? Bom, outra coisa é que se vocês não têm o hábito de gravar vídeos e gravar fotos, não, né? De gravar vídeos e gravar áudios, pessoal, vocês não vão se gostar nos vídeos de vocês. Isso é normal, tá? Vocês vão gravar e daí vocês vão se achar feia, vocês vão achar a voz de vocês esquisita. Mas isso, pensem assim, como você está se vendo naquele vídeo, é como as pessoas, todos os teus alunos, eles já veem você assim, né? Vocês sabem, a gente escuta a nossa voz diferente por conta que ela passa internamente, né, pelos nossos canais, então a voz que a gente escuta não é a mesma voz que a gente fala, né? Então é um pouco estranho para quem não está acostumado, mas é isso. É só acostumando e só gravando para a gente gostar. Isso é uma coisa que não vai mudar, tá? Então, eu tenho certeza que quem nunca gravou vídeo vai chegar lá para gravar, vai ver que não vai se gostar de começo, né? Enfim, tem toda a questão da iluminação que pode melhorar, pode piorar, né, a tua imagem, mas é uma questão, assim, de costume mesmo, tá? Se vocês não gravarem, não começarem a se ver mais, vocês sempre vão se achar, sempre vão achar que a voz tá feia ou que a voz não tá legal, né? Sempre vai achar que a tua imagem não tá tão legal assim. Então, pensem que vai ser assim, não tem muito como mudar, porque isso é uma questão de costume mesmo, tá? Eu mesma também não gosto, quem nunca, né, gravou um áudio no WhatsApp e depois foi lá escutar o próprio áudio e achou estranho e não gosta da voz, enfim, isso é uma coisa que não vai mudar, só vai mudar quando a gente começar a se acostumar ali com a nossa imagem, com a nossa voz, quando é de uma forma externa, tá? Então, não se atenham a isso, porque se vocês forem depender de esperar o momento em que vocês vão gostar da própria voz ou vão gostar da própria imagem, vai demorar muito tempo. Então, é uma questão de costume mesmo, tá? Mas pensem aí que todo mundo já conhece vocês com essa voz que você tá achando estranha, todo mundo já conhece vocês com essa imagem, que talvez você ache estranho, e todo mundo já está acostumado com isso, tá? Então, não fiquem se atendo a isso, o importante mesmo é você fazer o teu material, entregar um conteúdo legal, de qualidade para o teu aluno, que vai ajudar muito ele, né? E daí essa acaba ficando, né, como uma questão secundária, tá? Outra coisa, pessoal, quando vocês forem gravar os vídeos, se vocês têm em sala de aula já alguma frase que vocês já falam para os alunos, que você já é conhecido por algum bordão, que você já tem uma conexão ali de alguma forma com o teu aluno, continue fazendo isso nos vídeos. Quando a gente está aí na frente de uma câmera, normalmente o que acontece é a gente travar um pouco, né? Então, a gente não consegue ser naturalmente espontâneo como a gente é em sala de aula. Mas pensem que quem está te assistindo ali são os teus alunos que sempre estão com você, né? E que eles já estão acostumados daquela forma que você fala, da forma como você trata eles. Tentem manter isso nos vídeos também, porque ele vai entender que aquele professor que ele está vendo no vídeo é o mesmo que está na sala de aula, tá? E se você ficar muito travado no vídeo, eles não vão ter a mesma conexão com você quando eles estão em sala de aula, né? Claro, é um pouco difícil, todo mundo trava na hora que coloca uma câmera na frente, não é muito fácil, mas se vocês conseguirem ser tão espontâneos quanto vocês são,
com eles naturalmente no dia a dia, sejam, tá? E uma última coisa que eu queria falar para vocês. Eu não sei como é que está sendo ali, como que vocês estão entrando em contato com os alunos, né, nesse momento de ensino à distância, enfim, mas pensem nos vídeos também como um recurso curto para mandar uma mensagem, não só como uma aula total, assim, né? E claro, quando a gente vai fazer um vídeo mais curto, só para passar uma mensagem para o aluno, a gente não precisa ficar pensando em iluminação, em som, em todos esses recursos, quanto uma videoaula mesmo, né? Mas, o que eu tenho visto, quando eu entro lá no grupo dos meus alunos, das turmas, enfim, eles recebem muitas mensagens, né? Nós, professores, vamos solucionando as dúvidas deles por ali, eles conversam entre si por ali. Daqui a pouco, se você joga uma informação importante para eles, como texto, vai passar batido, né? Por quê? Porque eles já estão ali muito acostumados a rolar, porque tem muito texto, tem muita mensagem não lida. Então, se você quer chamar a atenção deles no meio ali daqueles grupos de conversa, de WhatsApp, de Telegram, enfim, grave um vídeo que visualmente o vídeo vai aparecer diferente, vai se destacar de uma forma diferente ali para eles. Então, eles não tem como eles deixarem de ver, né? Agora, se fosse ao contrário, se todo mundo mandasse vídeo e você mandasse um texto, ia acontecer a mesma coisa. Então, é só a gente mudar um pouco, né, os gatilhos dos alunos que estão acostumados ali a só ver mensagem de texto, manda um vídeo que quebra um pouco, né, essa questão ali de como eles vão prestar atenção na mensagem que vocês mandarem, tá? Bom, era isso que eu tinha preparado para vocês. Eu espero que ajude vocês enfim, gravar, melhorar as aulas, tá? Pensem que eu sempre gosto de falar uma frase que é antes feito que perfeito, tá? Então, façam, não vai ficar perfeito de primeira vez. Eu trabalho com isso há algum tempo e não fica perfeito nem agora, tá? Pensem nos recursos que vocês podem utilizar, que vocês têm em casa. Não pensem que vocês precisam de tudo isso, tá, pessoal? Aqui eu dei uma enxurrada de informação, porque esse é o momento que a gente tem, mas daqui a pouco você começa sem o microfone e começa com um abajur iluminando, daqui a pouco passa 1, 2 meses, você consegue ter um microfone, e isso é com o tempo, tá? Então, tentem aí fazer o melhor de vocês com o que vocês têm em mãos, com o que é possível fazer. A gente não vai virar videomaker e nem produtora de vídeo de uma hora para outra, né? Então, é importante vocês ficarem tranquilos e saberem que só de vocês estarem ali se esforçando para gravar um vídeo, para fazer uma videoaula, para levar um conhecimento de uma forma diferente para esses alunos que estão aí. Talvez eles estejam vivendo momentos mais difíceis do que nós em casa, né? Só de vocês estarem se esforçando para isso já é, assim, algo muito grande. Então, comecem devagar, mas comecem, façam os vídeos, tá? E vocês vão ter, eu acredito que, depois acho que o Ricardo pode confirmar, mas tem um momento de tira dúvidas, né, Ricardo? Que os professores vão poder tirar dúvidas a respeito do que a gente viu hoje, tá? Então, aproveitem e pensem que gravar vídeo, pessoal, o que vocês aprenderem com relação ao audiovisual, vídeo, foto, áudio, né? Podem fazer podcast, enfim, podem fazer um monte de coisa. Isso é um conhecimento para a vida, porque vocês não vão utilizar só... A gente não grava vídeo só a trabalho. A gente grava vídeos em casa, a gente tira fotos em casa. Então, todo esse conhecimento que vocês estão aí conseguindo, né, nesse período ali, né? Vocês vão poder utilizar em muitas coisas na vida de vocês, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado e que ajude vocês. Se vocês tiverem algumas dúvidas específicas, vocês podem utilizar ali o momento de tira dúvidas, tá? E eu quero ver muitos vídeos por aí, muitos professores aderindo aí cada vez mais a esse recurso que a gente tem, que é muito legal, que cria uma conexão tão grande, né, com as outras pessoas. Só uma última coisa, pessoal, dentro do marketing, né, a gente fala que as pessoas só se conectam com pessoas, a gente não se conecta com máquinas, a gente não se conecta com marcas, a gente não se conecta com lojas, a gente se conecta com as pessoas. Então, por isso que a nossa imagem, o nosso visual, né, a nossa entrega aqui física, mesmo sendo por vídeo, é importante na hora da gente né, querer chegar aos nossos alunos nesse momento tão
atípico, tão peculiar para todos, né? Então, se você não quiser utilizar a videoaula como um recurso principal da tua aula, você ainda não tem condições de gravar os vídeos, não tem problema, mas tenha algum contato visual com os teus alunos, porque isso vai ajudar muito mais essa conexão e vai facilitar muito mais a entrega do conteúdo e o entendimento deles, tá? Então é isso, pessoal. Eu agradeço a todos que participaram, tá? E até a próxima. Pessoal, só vou complementar o que a Dani falou, vai ter o Tira Dúvida sim, podem ficar tranquilos dessa live de hoje. Então, vocês vão ter um momento de tirar todas as dúvidas de vocês, tá? E só para lembrar que hoje à tarde, também a professora Dani já comentou, vai ser um complemento disso que a professora está falando, porque vai ter uma outra live que nós vamos ministrar, que é sobre podcasts, vocês vão aprender a fazer podcast, e também gravar a tela do computador, gravar a tela do celular, a gente vai mostrar isso para vocês hoje de tarde, como fazer isso. Vai complementar isso que a gente está conversando agora de manhã, tá? Então, vai ser bem interessante, tá? Beleza, pessoal? Muito obrigado pela presença. Se tiverem alguma dúvida, quiserem colocar no chat aqui ainda, tem um tempinho aqui, né? Senão a gente se vê hoje à tarde na próxima live, tá? Um abraço a todos, pessoal.